O tenentismo foi um movimento político e militar realizado por jovens oficiais brasileiros durante o período da Primeira República. Esse corpo de oficiais era composto em geral por tenentes e capitães que estavam insatisfeitos com o sistema político brasileiro, sobretudo com as práticas do jogo político imposto pelas oligarquias. O surgimento do tenentismo na década de 1920 contribuiu para a desestabilização da ordem política existente na Primeira República. O surgimento desse movimento remonta à campanha eleitoral das eleições de 1922. Nessas eleições, a oligarquia paulista e mineira lançou Arthur Bernardes como candidato a presidente e enfrentou a concorrência de Nilo Peçanha, apoiado pelas oligarquias do Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. Eles eram absolutamente contrários às práticas políticas do período da Primeira República, sim, eles lutavam contra o poder das oligarquias, sobretudo no interior do Brasil, onde as desigualdades sociais manifestavam-se de maneira mais acentuada. O projeto dos tenentistas foi considerado como um movimento salvacionista, uma vez que eles alegavam agir em defesa das instituições republicanas. Além disso, havia uma grande insatisfação nos quadros militares com o pouco investimento realizado na corporação, segundo a visão deles. Das classes médias urbanas. Foi durante essa campanha eleitoral que a imagem de Arthur Bernardes como político anti-militar popularizou-se por causa de cartas falsas, que foram vinculadas com supostas críticas feitas por ele aos militares. A candidatura de Nilo Peçanha ficou conhecida como Reação Republicana. Isso achou-se profundamente. A situação agravou-se de maneira definitiva quando o presidente eleito Arthur Bernardes ordenou o fechamento do clube militar e a prisão de Hermes da Fonseca. A partir daí, iniciou-se um movimento de revolta e contestação, é claro, dentro do exército contra os governos da Primeira República. A atuação do movimento tenentista estendeu-se de 1922 a 1927, e ao longo desse período, uma série de rebeliões aconteceu. A primeira grande revolta dos tenentistas aconteceu em 5 de julho de 1922, na cidade do Rio de Janeiro, e ficou conhecida como Revolta do Forte de Copacabana ou Revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Os tenentes rebelados em Copacabana queriam recuperar a honra dos militares, alegando que eram reprimidos pelo governo de Arthur Bernardes. Durante essa revolta, os tenentes ficaram cercados no forte de Copacabana e, em certo momento, 18 oficiais, em um ato de desespero, resolveram marchar pela Avenida Atlântica na direção das tropas do governo. Somente 2 oficiais dos 18 sobreviveram, Siqueira Campos e Eduardo Gomes. Depois desse episódio, o ímpeto da revolta espalhou-se por outros oficiais em diferentes partes do Brasil. Houve rebeliões tenentistas em Manaus, em 1924, que ficaram conhecidas como Comuna de Manaus. Houve também a Revolução Paulista de 1924, que posteriormente deu início à Coluna Prestes, quando as tropas tenentistas, lideradas por Miguel Costa, uniram-se com os tenentistas liderados por Luiz Carlos Prestes. A Coluna Prestes surgiu em 1925 e foi considerada o maior movimento tenentista do período. Os oficiais liderados por Miguel Costa e Luiz Carlos Prestes marcharam no interior do Brasil durante mais de 2 anos, lutando contra as tropas do presidente Arthur Bernardes. Ao todo, a Coluna Prestes marchou por 25.000 quilômetros e cruzou 12 estados. O movimento encerrou-se em 1927, quando exilaram na Bolívia.